Olá pessoal, hoje estou aqui para fazer um avisozinho rápido para vocês antes de começar o podcast sobre a segunda Olimpíada de Cálculo, que ocorrerá do dia 2 de dezembro ao dia 14 de dezembro. Suas inscrições começaram dia 26 de outubro, mas irão até dia 29 de novembro. Para fazer sua inscrição, o link está aí no post. Muito obrigado. Também lembrar da primeira webinar de Teoria da Computação, Lógica e Matemática FUSE, que ocorrerá dia 29 a dia 30 de novembro. Também temos o terceiro workshop de gravitação e cosmologia, que será realizado em Natal, na UFRN. Vai ocorrer do dia 18 de dezembro até o dia 19 de dezembro. As inscrições serão no site, que também vai estar na descrição. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco ou a coordenação dos eventos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao primeiro ICCast e hoje vamos falar um pouco sobre o tema da redação do Enem 2017, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. E na bancada de hoje temos aqui à minha esquerda a professora Vanice, que tem uma formação em letras e atualmente aqui na UFES está lecionando a cadeira de letras. A senhora poderia falar um pouco do que fez a senhora entrar no meio acadêmico, o que lhe trouxe a chama da ciência e trouxe para esse meio tão bonito? Então, boa tarde. Meu nome é Vanice, sou professora na área de letras, mais especificamente linguística. Tenho a graduação em letras, mestrado em linguística e doutorado em linguística. O que me fez entrar nesse meio acadêmico, primeiramente foi a necessidade. Na minha cidade não tinha outros cursos que não fossem na área da formação profissional educacional. Mas, mesmo assim, depois que eu entrei, foi o único vestibular que eu fiz, não fiz mais outro vestibular, me encantei com as letras. E estou aqui, sempre trabalhei na educação, em todas as séries, desde o ensino fundamental até uma pós-graduação. E sempre fui encantada pelo trabalho com a língua portuguesa. Também ministrei algumas aulas de língua inglesa. E à minha frente aqui, Gabriel Sá. Conte-me mais sobre o que fez você entrar aqui na UFESA e está cursando atualmente Ciência e Tecnologia. Bem, olá, bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Sou Gabriel. Bem, e no momento eu entrei na UFESA, devido também à localização, por ser uma universidade perto. E o curso que eu escolhi como Ciência e Tecnologia, eu escolhi devido à minha vontade de seguir na engenharia. Sempre foi o meu sonho, né? E aqui na UFES eu encontrei essa oportunidade de seguir minha área. Temos aqui dois formados em edificações aqui do IF. E aqui, ao lado esquerdo do meu amigo Gabriel, Rafaela, o que fez você entrar no meio acadêmico e está hoje cursando arquitetura aqui na UFESA Paulo Ferreira? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite também. Pode não parecer, mas eu já iniciei alguns outros cursos universitários e eu sempre procurei por cursos que pudessem abranger a maior área possível, porque a minha curiosidade por tudo é desde nova e eu acho que não vai acabar nunca. Então, eu cursando arquitetura, eu acho que eu posso abranger o máximo de espaços científicos possíveis para mim. E a sua vontade é ser filósofo, não é isso? Nas horas vagas dá certo depois. Boa tarde a todos. Nesse podcast a gente vai falar sobre o tema da redação do Enem 2017, que, como o João já falou, teve como tema desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Um tema que, assim que estava acontecendo a prova, o INEP divulgou no seu Twitter e já foi bastante polêmico, pois é pouco falado, tanto nos cursinhos quanto em todas as escolas de ensino médio e até mesmo dentro da universidade. É um tema pouco discutido entre o meio acadêmico. Não, com certeza, é um tema que, se eu estivesse fazendo o Enem esse ano, eu tinha entrado em desespero, porque
eu não sei o que falar, eu não leio sobre isso, as informações não chegam a nós. E não sei os alunos que estão no ensino médio atualmente, né? Porque a gente entra na universidade, o que a gente só vê é que nem burro de carga, né? Só olha para frente, só vê os textos que chegam na gente sobre o que a gente interessa na nossa formação. A professora tem alguma coisa a complementar sobre essa introdução? O que você acha importante da gente falar nesse... Olha, na verdade, foi um tema muito complexo mesmo. Foi um surpreendente, na verdade, porque jamais se esperava, né? O pessoal fica sempre esperando com os cursinhos, com as ideias, os toques dos professores do ensino médio, é uma temática mais aproximada mesmo da nossa realidade, já que esse tema ele não é discutido de forma corriqueira. Aliás, nem corriqueira, né? Raramente se discute apenas no meio mesmo da área, né? Com os professores, as políticas públicas, os professores de Libras, é discutido sim. Mas no meio acadêmico e no meio da educação básica, realmente essa discussão não acontece. Nós temos em algumas escolas, tanto do ensino fundamental como também do ensino médio, temos também no ensino superior muitos alunos, né, surdos. E aí, nessas escolas, talvez os alunos que façam parte dessa comunidade escolar possam ter tido algum conhecimento antes. Mas também eu ainda fico assim pensando positivamente, porque nossos alunos eles são muito curiosos. E, com certeza, a partir dos textos motivadores, da interpretação dos textos motivadores, né, que é todo um subsídio para alavancar as ideias, esses alunos não se sairão tão mal como a gente pensava assim no início. Eu tenho certeza que eles se sairão assim, muitos farão boas discussões. É complexo, sim, a gente não pode negar, mas a gente também não pode subestimar a capacidade de conhecimento, de pensamento, de discussão dos nossos alunos do ensino médio. E uma coisa interessante sobre o texto, né, os textos base e a própria temática, é que muitas pessoas, a gente viu depois na internet, muitas pessoas chegavam e falavam mas por que botaram surdos? Surdos, isso parece ser um termo pejorativo, um termo pejorativo que deram para esses pessoas com deficiência, né? Mas, na verdade, existe uma diferença entre pessoas com deficiência auditiva e a surdez. E a surdez não é um termo pejorativo. É que nem você chamar uma pessoa de cega. Ela não é um termo pejorativo. Ela também, e existe a diferença em cega e deficiente visual. Esse próprio nome, a palavra surdo, né? Muito pouca gente usa. Na verdade, a maioria das pessoas usa surdo-mudo, que não é o equivalente realmente ao surdo, porque ele é surdo, ele não é mudo, ele se comunica, ele tem uma outra língua, ele tem uma outra cultura, ou seja, ele é falante de uma outra língua, então ele não é mudo. Então, houve um tempo aí que era permitido legalmente chamar surdo-mudo, mas com as discussões, com as pesquisas, né, com o crescimento a respeito de toda essa problemática, novas nomenclaturas foram surgindo, assim como também para outros problemas, né? Então, o surdo é apenas surdo. A gente também pode até esperar que aconteçam de alguns candidatos colocarem na prova outros significados, outras palavras do mesmo campo semântico. Não duvidemos que alguns possam vir a colocar também mudo, e não sendo pejorativo, eu acredito que isso também não vá prejudicá-lo no desenvolvimento ou na nota da redação do Enem. Como a senhora falou, né, questão do surdo mudo e não ser realmente mudo, porque ele fala uma outra língua, entra exatamente na temática que a gente vai falar agora, que é sobre Libras. As Libras, que são a segunda língua reconhecida nacionalmente como a segunda língua do Brasil, e por mim, eu acho interessante que todo brasileiro, antes de aprender inglês, aprenda Libras. Inclusive, é uma discrepância, porque nós temos duas línguas e nós nos preocupamos em português e em outras línguas estrangeiras que não são nossa língua, né? O espanhol,
o inglês, o pessoal se preocupa muito com o inglês, com o espanhol, mas bem à nossa frente nós temos aí a nossa segunda língua, para quem fala a língua portuguesa, né? A segunda língua oficial é Libras. Para quem é surdo, Libras é a primeira língua oficial, é a língua materna. Língua portuguesa já é a segunda língua. E nós que somos falantes, que somos ouvintes, aliás, que somos ouvintes, nós precisamos sim aprender Libras, porque pertence também à nossa cultura. É nossa língua, é nossa segunda língua. Exatamente. E aqui a gente pode falar um pouco mais sobre os casos que aconteceram em nossas vidas, se a gente tem algum conhecimento de pessoas com deficiência auditiva ou surdez que tiveram problemas na educação e na própria formação dos mesmos, entendeu? No meu caso, eu tenho um amigo, né, o nome dele é Gabriel José, estudou comigo no ensino médio e hoje ele faz engenharia na SAL. E ele sentia muita dificuldade, principalmente quando havia a troca dos intérpretes, né, dos monitores que tinham com ele na sala, que não sei realmente como é que acontece em várias escolas, mas tem uma pessoa, um intérprete, que vai ficar na sala repassando a ele o que o professor está falando, e na prova ele vai auxiliar ao aluno a interpretar os textos. É interessante você colocar isso aí, mas infelizmente a gente não encontra esse profissional em todos os ambientes escolares em que haja necessidade, né? Por exemplo, eu tive uma aluna que ela começou a cursar educação física quando eu trabalhava numa faculdade particular. E aí a faculdade não ofereceu esse profissional para subsidiar durante as aulas. Muitos alunos colocaram, eu acho que colocaram realmente pelos comentários que eu já ouvi, que o problema o desafio para a formação do surdo, né, a formação educacional do surdo, estava na falta de qualificação dos professores. E, na verdade, não é falta de qualificação dos professores. Eu, como professora de língua portuguesa, não posso ministrar uma mesma aula na língua portuguesa e em Libras. É para ter um intérprete de Libras. Ao tempo em que eu vou ministrar a minha aula, o intérprete de Libras vai traduzindo para Libras para aquele aluno que não ouve. Né? Então, o problema não está na qualificação do profissional que está ministrando as aulas. O problema está em toda essa sistematização e, às vezes, assim, até uma negação, porque quando você vai abrir um curso em uma universidade, o PPC, ele lá já vem dizendo que a universidade ou a faculdade vai oferecer esse profissional. E, na verdade, é uma máscara, não oferece. Muitas universidades, muitas faculdades não oferecem esse profissional. Exatamente. E o que era mais interessante na turma, né, que o próprio aluno surdo, ele propôs à escola a dar um curso para os alunos da escola de Libras, porque ele estava se sentindo isolado. Quando ele entrou na escola, ele se sentia isolado, as pessoas não falavam com ele, não tinha como. Então, ele fez o curso, porque, se eu não me engano, o intérprete dele explicou numa das aulas que para ter uma oficina de Libras é necessário ter um surdo dentro da sala, junto com um professor, principalmente para a questão dos nomes, né? Você dá um nome a uma pessoa, o surdo tem alguma coisa envolvida com isso. E chegou a um momento de praticamente todos os alunos da turma, né, já saberem Libras, e quando o intérprete faltava, quem fazia a produção do que o professor estava falando, o professor da disciplina, era os alunos, o que foi mais interessante e comovente nessa situação. Já essa minha aluna, ela desistiu do curso. Ela ainda procurou junto à direção da instituição, né, um profissional que era direito dela, né, um intérprete de Libras, mas infelizmente não conseguiu e ela desistiu do curso. Infelizmente isso acontece em muitas unidades educacionais, né, seja ela privada, seja ela pública, em qualquer aliás, em muitas universidades, em muitos meios educacionais isso acontece. Isso é um grande problema ainda. Até porque a gente não tem também muitos profissionais, né, professores de Libras, intérprete de Libras, formados para atender uma demanda necessária mesmo nas escolas.
né? E não somente nas escolas, como também em hospitais, em hotéis, em muitas organizações, é necessário intérprete de Libras. Hoje a gente tem o curso Letras Libras. Antes a gente não tinha. Então, temos aí já Letras Libras, né? E é crescente. A gente não pode negar, é crescente o número de profissionais na área. Mas ainda falta muito para atender toda a demanda necessária. Exatamente. Então vocês têm alguma coisa a acrescentar? Inclusive, durante toda a minha vida acadêmica, desde o fundamental, eu nunca tive nenhum tipo de contato com Libras, nenhum colega que tivesse a deficiência, que precisasse do intérprete, quanto professores ou algum profissional que eu soubesse que era qualificado até eu entrar, por exemplo, num curso de licenciatura, que é exatamente os cursos que tem a cadeira como obrigatória. Aqui, como nós fazemos bacharelado, a cadeira é uma optativa. Muitos dos alunos vão sair daqui sem ter pagado a cadeira de Libras. E somente nos cursos de licenciatura, hoje em dia, que é obrigatória essa cadeira. Mas, mesmo assim, essa cadeira, mesmo que ela fosse obrigatória, ela não é suficiente para que o aluno saia com o domínio da Libras. Né? Para sair com o domínio da Libras, precisaria fazer o curso realmente específico, e são anos, não é apenas um semestre. E um semestre nas universidades, geralmente são 30 horas apenas, quer dizer, um encontro por semana. É o básico. Mesmo assim, a gente hoje tem muitos vídeos, a gente encontra aí nas mídias muitas formas de você aprender Libras. Tem gente que, quando sai de uma cadeira básica dessa, que é optativa, procura, se interessa, porque assim, se encantou com a Libras, né? E se interessa em aprender um pouco mais e aprende através da mídia, né? No YouTube a gente tem vários vídeos que podem ajudar e que muitas pessoas realmente aprendem a partir deles. Voltando aí na questão do contato, eu mesmo, durante toda a minha vida acadêmica, o primeiro contato que eu fui ter com uma pessoa surda foi justamente durante o meu curso técnico no Instituto Federal. E aí, para você ver a carência, né? Pois em toda a minha vida, no ensino fundamental, ensino médio, nunca tive nenhum contato, nunca conheci uma pessoa que tivesse esse problema. E talvez até tenha tido alguma pessoa, mas a escola não tinha o suporte para aqueles alunos. Já no Instituto Federal, não, dava para perceber que realmente eles tinham todo o suporte, tinham uma equipe toda especializada, se eu não me engano eram dois intérpretes, tinham vários alunos, né, com problema de surdez, e eles sempre foram bem acolhidos e estão formados no ensino superior já. Nós não temos hoje em todas as escolas. Nós temos, às vezes, uma escola que é referência. Como, por exemplo, na cidade onde eu moro, Cajazeiras, Paraíba, nós temos uma escola que é referência para a recepção de alunos surdos, porque lá tem todo um suporte. Mas essa escola é somente até o 9º ano. Então, quando chega no ensino médio, aí novamente o aluno se depara com uma grande problemática. E a questão da exigência do ensino de Libras, ela começou de cima, ou seja, nos cursos de pedagogia primeiro, né? Então, começou-se a exigência no ensino superior, agora que está descendo. Nós já temos aí a lei que obriga também o ensino de Libras na educação básica. Mas aí a gente se esbarra com um outro grande problema, que também é o de sempre, a falta de profissionais para atuarem nessa área, né? Então, não temos muitos profissionais formados para adentrarem em todas as instituições educacionais, para trabalhar junto àqueles que precisam realmente. E com a formação mesmo dos alunos do ensino fundamental, né, da educação básica e também ainda do ensino superior. E é o que mais interessante, né, que existe realmente aqui no tema do Enem mesmo, na proposta, nos textos motivacionais, né, motivadores da proposta do Enem, ele fala um pouco sobre os direitos da educação, que está nas nossas leis, né? E no artigo 27, ele fala: educação constitui os direitos das pessoas com deficiência, assegurá-las do sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, e de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características interessantes e necessidades de aprendizagem. Então,
na nossa própria Constituição está lá. Tem que assegurar os direitos da educação das pessoas com deficiência, todas de qualquer maneira. Então, eles têm os mesmos direitos que nós, né, de termos, nós que não temos deficiências do que nós. Né? E ele fala mais um pouco aqui, bota mais 2 artigos. Artigo 28, inclui o poder público a assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar e avaliar. Eu falei muito I, mas tudo bem. No 4, né, do artigo 28, ofertar educação bilíngue em Libras como primeira língua, na modalidade de escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues das escolas, inclusive, que foi o que a professora falou, né, que como primeira língua seria assegurada a Libras, né? Para os surdos, a primeira língua é Libras e a segunda língua é a língua materna. Para os ouvintes, a primeira língua, a nossa primeira língua é a língua portuguesa e segunda língua oficial é a Libras. E é um caso bem recente, como a senhora falou, né? Tem uma tia minha bem distante que ela é surda, porém ela não sabe Libras. Mas ela sabe escrever porque, assim, sabe escrever em língua portuguesa, né? Essa minha aluna, ela muitas vezes tentava conversar com os professores digitando no celular. Alguma pergunta que ela gostaria de fazer, ou então alguma necessidade que ela tinha junto à secretaria ou junto à direção, era através da escrita. E ela mantinha o contato, mantinha a interação. E só assim, para complementar a questão das dificuldades, né? Nós, que tem a educação, o ensino regular, nós enfrentamos grandes dificuldades, né? Enfrentamos muitos problemas, muitas lacunas, vivemos buscando e lutando o tempo todo por uma educação melhor. E isso já vem de muitos e muitos e muitos anos. Imagine aí com relação a Libras, né? Que apesar de estar essa discussão toda, né, efervescente mesmo, mas nós sabemos que as dificuldades são grandes, as dificuldades também do mesmo jeito do ensino regular. É claro que a nossa luta, a gente não pode nem comparar com a Libras, porque por trás ainda há um grande preconceito. E falando sobre esse preconceito, a gente sabe que há muitos anos, há muito tempo, né, nós não vamos ver aqui a questão dos anos, as pessoas que tinham filhos com deficiência, seja ela qual fosse, né? A surdez, a deficiência física, qualquer que fosse, essas pessoas eram mantidas dentro de casa, né? Os próprios pais a mantinham dentro de casa, porque era como se fosse um castigo, era como se fosse muitas vezes uma vergonha, né? E mantinham essas pessoas. Hoje não, hoje a gente tem um espaço na sociedade cada vez mais aberto, cada vez mais acolhedor para as pessoas com deficiência, seja ela qual for. Além do mais, a gente ainda tem também, que a gente ainda olha, por exemplo, eu tenho uma cunhada que ela é deficiente auditiva. Ela perdeu parte da audição mais ou menos com 3 anos de idade. E ela, até hoje, ela já tem 60 anos, até hoje ela ainda tem vergonha. Ela quando ela vai ao médico, a gente a acompanha, porque não tem como ela ir só. Mas aí, quando ela, por exemplo, chega ao médico, ela não diz que tem deficiência auditiva. Então, a gente diz, o médico procura falar alto, porque ela escuta com dificuldade, mas ela escuta, né? Então, muitas pessoas enfrentam essa barreira, tanto pessoal como também voltada para o social, que muitos ainda são preconceituosos. Então, ajudam de forma alguma. Pegando o gancho do que você leu dos artigos do direito à educação, mais uma vez o Enem trazendo os direitos humanos, né? E trazendo um pouco para a minha área, eu me recordo da NBR 9050, que trata da acessibilidade em edificações. Como eu faço arquitetura, eu tenho que projetar prédios que sejam acessíveis à pessoa, seja ela qual for a deficiência. A norma não trata diretamente de deficientes auditivos ou surdos, por exemplo, mas trata também de cadeirantes, deficientes visuais,
seja na sinalização ou seja na própria construção do prédio, certo? E é importante isso que a professora Vanice falou do preconceito, que dentro da norma, para mim, o conceito mais importante é que os prédios, seja qual for o local público, eles têm que dar autonomia ao deficiente. Se esse deficiente auditivo, esse surdo, ele não tem autonomia numa instituição de educação, ele vai com certeza se sentir excluído, como o seu amigo se sentia, e muitas vezes até com os familiares ele se sente como a professora Vanice acabou de exemplificar. Junto dos textos motivadores, no texto 5 fala o seguinte: no Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos. Em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro, hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção de lei número 10.436, que a língua brasileira de sinais Libras foi reconhecida como segunda língua oficial do país. Bem recente, né? Muito recente. A legislação determinou também que devem ser garantidas por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Libra por meio da comunicação objetiva. Como eu falei anteriormente, a 9050, por exemplo, ela teve uma atualização agora, em 2015 para 2016, onde ela mudou, por exemplo, como se deve ter a nomenclatura para pessoas com deficiência em geral, que antes era denominado portador de deficiência e hoje em dia é pessoa com deficiência. Seguinte, e quando a gente fala a respeito desse gráfico 2 aí, que fala sobre a matrícula, nós nos deparamos com uma realidade bem díspare, porque assim, os alunos surdos, eles se matriculam, mas aí quando eles se matriculam, que adentram o espaço educacional, eles se deparam aí com toda a problemática de acolhimento com relação à infraestrutura, com relação ao humano também, porque é muito importante esse aspecto, o lado humano, no que diz respeito à acolhida, para que não exclua esse surdo, né? E aí ele acaba desistindo, há muita evasão. Então, muitos realmente se matriculam, como essa minha aluna, ela se matriculou, ela tentou, mas como a IES não deu o suporte necessário para que ela continuasse, então ela acabou desistindo. E a realidade é essa. Então, o aluno muitas vezes se depara com muitos problemas, tanto da instituição, como também, muitas vezes, do humano. E as pessoas, às vezes acham, o chamam de coitado, o tratam como se fosse uma pessoa inferior, e não é. Precisa de toda uma acolhida de igual para igual, dando todo o suporte necessário para que ele caminhe igual aos outros alunos considerados dentro da educação do ensino regular. Todos somos diferentes, todos temos deficiências. Então, é importante para que todos reconheçam nossas deficiências e acolher as pessoas também com outras deficiências. Porque e já ninguém é uma perfeito. Deficiência nossa não saber acolher, né? Exatamente. Não basta somente incluir, tem que integrar a pessoa, todo mundo. Exato, é exatamente isso que é onde eu queria chegar, né? Nessa inclusão, nessa integração, de um modo geral. Então, se ele chega e não tem todo um suporte dentro da instituição, né, com toda a questão da logística necessária mesmo, e não tem também o lado humano, né, para integrá-lo, então ele acaba desistindo. É um desestímulo. Realmente é a mesma coisa de... a gente pode fazer uma analogia bem extrema. Alunos que chegam de escola pública com uma deficiência em matemática, que não é uma coisa que se equivale,
mas é uma coisa que pode ser análoga. Uma pessoa chega com deficiência em matemática, mas passou no curso de engenharia ou de matemática, está cursando ele porque não tem outra opção. Mas quando você chega lá, os professores não dão um suporte, a evasão é a mesma. Então, eu faço essa analogia para meio que englobar também que todos nós temos deficiências, seja ela de absorver conhecimentos escolares, seja ela oculares, auditivas, físicas. Então, como forma de concluir aqui essa discussão, né, que acho que foi uma discussão interessante, que rendeu muitas discussões, poderíamos nós aqui falar um pouco sobre o que vocês acham que seria, de forma objetiva, como ajudar o Brasil, ajudar a educação a integrar esses alunos com deficiência auditiva na escolarização e na educação, né? O tema da redação, eu acho que já foi um ponto de partida por ter incluído essa pauta na discussão de uma forma nacional. O exame nacional é um dos assuntos mais falados durante todo o ano e depois da realização da prova, então acho que já foi um ponto inicial para que fosse levantada essa pauta, tanto nos meios acadêmicos quanto fora deles. Eu concordo com isso. Eu acho que não deveria parar só no Enem, só na redação do Enem, né? Porque se ficar aí vai ser uma coisa muito subjetiva, né? Deve ser tomado na própria educação, por exemplo, durante todo o ensino médio, o ensino fundamental dos alunos. Eu acho que seria importante se fosse, inclusive, incluído na grade, de forma obrigatória, né? Desde o ensino fundamental, para que os alunos pudessem ter a noção da língua, aprender a Libras e também, talvez, até ter mais contato com pessoas que têm essa deficiência, né? Que tem o problema de surdez. Pois a gente pode até pensar que a dificuldade para um aluno que não possui nenhum tipo de deficiência na escola, desde o fundamental até o próprio nível superior, já é grande. Imagina uma pessoa que não tem o suporte, que tem uma deficiência e ela não tem o suporte. Ela precisa ter alguém que acolha, né? A comunidade acolher, principalmente a comunidade acadêmica, para que ela possa ter ela possa crescer, tanto profissionalmente como no próprio âmbito acadêmico, né? A redação do Enem, ela em si, né, durante a construção, o aluno, ao final, ele precisa trazer uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução ou uma possível solução para o problema que ele vem discutindo, e que o tempo todo nós discutimos sobre os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. E aí, ao final da redação, o aluno ele precisa trazer esse caminho, mas não apenas dizendo o que é preciso ser feito. Precisa dizer quem vai fazer, o que vai fazer, para que vai fazer, quais os efeitos e detalhar todo esse encaminhamento ou toda essa solução para o problema. E a gente tem assim uma série mesmo de soluções, de caminhos que poderiam solucionar ou minimizar toda a problemática enfrentada pelos surdos, né? Dentro do meio educacional, a gente precisa sim ter todo esse suporte, desde o momento em que ele faz o Enem, porque o Enem já oferece a prova toda em Libras, né? Eu acho que, não sei se vocês já viram no YouTube, tem a prova do Enem já de 2017 em Libras. Né? E lá nos comentários embaixo os alunos ficam, muita gente coloca, cadê o som? Cadê o som? Porém, em Libras, né? Toda em Libras. Cadê o som? Ela é em Libras, né? Então, desde o momento em que ele passa pelo processo do Enem, é preciso que se ofereça todo um subsídio, todo um suporte para que ele venha, permaneça e saia com sucesso da universidade, né? E não só eu coloco nem só na universidade, desde o início de sua formação educacional. Então, ele precisa perpassar por todas as etapas e que em todas essas etapas ele tenha todo o suporte necessário para que ele prossiga com sucesso e que ao final ele saia com sucesso e saia
formado profissionalmente para atuar na sociedade de forma integrada, sem discriminação, sem preconceito, sem que o outro olhe para ele como um incapaz, né? Que ele não é incapaz de forma alguma, ele tem todas as formas, tem toda a capacidade, a competência que nós temos, só que ele age de uma outra forma, desde que também seja oferecido para que ele haja com sucesso. Com certeza. Queria agradecer aqui a participação da professora Vanice. Foi uma satisfação inenarrável, como fala o professor Cláudio. Integrar os conhecimentos que a senhora teve e tem sobre essa problemática. Agradecer também a participação de Rafaela e de Gabriel. E muito obrigado e até o próximo ICCast. Tchau.